O clima entre nós. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast O Clima Entre Nós. Neste episódio, nós vamos conversar sobre efeito estufa, aquecimento global, mudança climática, mas de um jeitinho um pouco diferente. Nós fomos perguntar para algumas crianças o que é que elas acham de tudo isso, o que elas sabem sobre aquecimento global e mudança climática. Algumas já sabem até bastante coisa, começam a ligar uma coisa com a outra. Meu nome é Tomás Salles, eu tenho 12 anos, estou no 7º ano do Fundamental e eu moro em São Paulo. Antes de eu falar para vocês sobre aquecimento global e mudanças climáticas, eu tenho que falar para vocês sobre o efeito estufa, que é o fenômeno natural que mantém a temperatura da Terra mais ou menos compatível com a vida, certo? Meu nome é Camila, eu tenho 11 anos, estou na 6ª série, eu moro em Caraguatatuba e o que eu penso quando alguém fala em aquecimento global eu penso na geleira derretendo e o clima ficando mais quente. Sem o efeito estufa, a gente teria temperaturas muito baixas, muito negativas na Terra, e também já não teria água no seu estado líquido, certo? E quando tem um acúmulo de gases na atmosfera, ocorre o aquecimento global, onde tem altas temperaturas no mundo todo. E é isso o que ocorre as mudanças climáticas, onde entra assim as mudanças climáticas, porque uma variação do clima, pode ocorrer em várias regiões do mundo. Esses acontecimentos das mudanças climáticas pode ser as secas prolongadas, o derretimento das calotas polares e enchentes. Oi, meu nome é Isabela, eu tenho 11 anos e eu moro em Caraguatatuba. Eu já ouvi falar que o aquecimento global é causado pela poluição do ar, que altera o clima e esquentando mais. Por isso, os icebergs acabam derretendo, aumentando o nível do mar. Algumas crianças realmente estão fazendo muita confusão entre tempo, clima, mudança climática. Meu nome é Tadeu, eu tenho 6 anos, eu moro em Caraguatatuba, eu tô na 1ª série e eu já ouvi falar sobre mudanças climáticas. Aqui, às vezes, chove e a maioria das vezes está sol. Meu nome é Isaac, eu tenho 9 anos e estou na 4ª série. Primeiro, a mudança climática eu acho que é quando passa de tempo em tempo. Tem vezes que tá de uma certa temperatura, conforme passa o tempo ela muda. Aí acontece com a chuva, ela cai, primeiro começa a chover, aí depois de algum tempo ela para e volta a estar sol ou nublado. Isso é o que eu acho sobre mudanças climáticas. O aquecimento global eu acho que é quando o sol brilha mais do que estava antes, aí aquece mais a terra. Meu nome é Arthur Henrique dos Santos Ferreira, eu tenho 8 anos, eu estudo no 3º ano E, moro em São Paulo. O efeito estufa é causado pelos gases dos carros e pela fábrica na atmosfera. Oi, meu nome é Bento, eu tenho 12 anos, eu venho do Rio de Janeiro, estou no 8º ano. E respondendo as perguntas, eu entendo como as mudanças climáticas, uma mudança atmosférica em alguma região, como se tivesse mudado o clima, todos os fatores atmosféricos de uma região. E a outra, sobre o aquecimento global, eu entendo como um processo que a Terra está tomando por causa de vários fatores poluentes, como os gases poluentes, de várias indústrias de carros. E outras realmente não sabem nada do que a gente está falando. Oi, meu nome é Manuela, de Uruçanga, Santa Catarina, eu tenho 7 anos e estou no 2º ano. Sobre mudanças climáticas, eu não sei nada, mas aquecimento global é quando a Terra esquenta.
Aquecimento global, mudança climática, efeito estufa tem a ver com todo e qualquer ser vivo que habita este planeta, porque essas transformações do clima na Terra alteram a vida de todos e alteram as perspectivas de sobrevivência nesse planeta nas próximas décadas. Por isso, é muito importante que sempre falemos sobre essas coisas para poder esclarecer às crianças e também aos pais das crianças sobre o efeito estufa, as mudanças climáticas, o aquecimento global. Afinal, são as crianças que estão agora com 6, 10, 12 anos que vão sentir os efeitos desse aquecimento da atmosfera da Terra daqui a 20, 30 anos, ou seja, quando elas estiverem começando a vida adulta. E nós aqui é que temos que começar a fazer o serviço. Depende de quem é adulto agora, mas também de quem é criança agora, limitarmos o aquecimento da Terra. Os planos que foram feitos lá no Acordo de Paris em 2015 era que nós barrássemos o aquecimento da atmosfera da Terra em 1,5 grau até 2030. Nós estamos em 2021. Para 2030 é um pulinho. De 8 anos a 80 anos. O podcast O Clima Entre Nós discute agora aquecimento global e mudanças climáticas. E para conseguir responder algumas dessas perguntas e explicar para as crianças, eu convidei o meteorologista Pedro Rigoto. Ele é atualmente da equipe de previsão climática da Climatempo, pesquisador doutorando na área de mudanças climáticas. Pedro Rigoto também fez um trabalho com publicação internacional orientado por membros do IPCC, justamente com foco em traduzir as mudanças climáticas para as crianças. Seja muito bem-vindo ao Clima Entre Nós, Pedro Rigoto, e muito obrigada por sua disponibilidade. Muito obrigado, Jô, de estar aqui, poder participar dessa nossa conversa com o público das crianças e todo mundo, né? Eu acho que é fundamental que a gente consiga mostrar que tudo que a gente fala de clima, tempo, mudanças climáticas, aquecimento global, tudo isso dá para ser traduzido, desde a criança de 5 anos, 6 anos, para ela entender direitinho o que está acontecendo, até mesmo as pessoas de 80 anos, 90 anos, né? Então, eu acho que é imprescindível, a gente tem que realmente fazer com que o nosso planeta está vivenciando hoje, que nós estamos vivenciando hoje, todo mundo sabe exatamente o que está acontecendo de uma forma realmente fácil e que a gente consiga mudar realmente muitos pensamentos em prol, né, no objetivo de que todo mundo fique alinhado, né, todo mundo fique com a ideia do que realmente está acontecendo no planeta. Pedro, na fala das crianças, acho que ficou claro, né, que tem muita confusão entre tempo, clima e mudança climática. Então, acho que uma boa ideia é nós começarmos a conversar um pouquinho, tentando explicar o que é o tempo, o que é o clima e depois o que é uma mudança climática. E não é só as crianças não, tá, que confundem isso. Tem muita gente, não tem idade para confundir isso, né, sendo sincero. Então, eu gosto de definir tempo e clima da seguinte forma, né, uma forma bem fácil. O que é tempo? Abre a sua janela, olha para fora, né? Vai no seu quintal, olha para o céu. Isso é o tempo. Tempo é o agora. São as condições da atmosfera de agora. Está fazendo sol? Está chovendo? Está nevando? Está ventando? Isso é tempo. Amanhã vai chover? Isso é tempo. Será que eu vou conseguir ir na praia no fim de semana? Isso é tempo. Eu vou botar meu guarda-chuva agora na mochila porque eu vou sair de casa que pode chover. É tempo. Então tudo isso que acabei de falar são eventos relacionados ao tempo. E clima, a gente tem que pensar no seguinte. Clima é uma média do tempo. É o que normalmente se espera das condições do tempo para uma região numa época do ano específico. Então vamos lá. Quando a gente fala que basicamente todo o Brasil tem muito sol o ano inteiro, isso é clima.
Isso que a gente quer dizer que o Brasil tem um clima de muito calor, com temperaturas altas o ano inteiro. Quando a gente fala que, vamos supor, o sul do Brasil é a região onde faz mais frio, vamos supor. É o clima do sul do Brasil. Em média, normalmente, o sul do Brasil, no inverno, é a região onde faz mais frio. Então, quando a gente fala assim também, vamos lá, um outro exemplo, bem parecido com esse. No verão, no Brasil, normalmente faz bastante calor e chove na maior parte do Brasil, tá? Pode ser que na sua cidade não seja muito bem assim, mas grande chance de ser. Isso é clima. Então, quando você vai para uma região serrana, né? Você vai para a serra, você vai lá para a montanha, você vai para uma floresta, normalmente esses locais eles têm um clima específico, né? Então, essa é a grande diferença entre tempo e clima. E agora, ó, a gente não pode mais esquecer isso. Isso aí é muito importante, a gente ter esses conceitos na cabeça. Então lembra, o tempo, olha para a janela, é o que está acontecendo agora, o que pode acontecer amanhã. Se vai chover, se não vai, se está fazendo sol, se está ventando. Aqui, às vezes chove e a maioria das vezes está sol. Clima é se o verão na minha região, na minha cidade, o verão normalmente faz muito calor, chove bastante, sabe aquelas chuvas de verão. O inverno é um inverno que é uma época do ano onde é mais seco, chove muito pouco. Então, o clima é uma média no tempo. E o que é uma mudança climática? Agora que a gente entende bem o que é tempo, o que é clima, dá para a gente falar um pouco sobre mudanças climáticas. Né? O que é uma mudança climática? O termo que está aí na mídia, né? Todo mundo fala, está no jornal, está em todo local praticamente. Né? A mudança climática, a mudança do clima, nada mais, nada menos, né? O que a palavra diz, é uma alteração, uma mudança do clima, que pode ser tanto no seu estado, pode ser na sua região, pode ser no país, pode ser de uma forma geral no planeta Terra como um todo. Porque uma variação do clima, né, pode ocorrer em várias regiões do mundo. Então, as mudanças climáticas, elas são as mudanças que ocorrem, por exemplo, na minha região, eu moro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele, no verão, chove bastante, faz muito calor. E o que as mudanças climáticas poderiam? Não estou falando que é o que está exatamente ocorrendo, mas agora o verão do Rio de Janeiro não é mais tão chuvoso, não chove aquela quantidade toda, chove menos, está mais seco, né? Agora não chega mais a 40 graus, chega a 50, né? Estou dando um exemplo aqui. Eu entendo como as mudanças climáticas, se tivesse mudado o clima, todos os fatores atmosféricos de uma região. Então, as mudanças climáticas são mudanças nesses padrões de temperatura, de chuva, de vento também, né? Então, é basicamente uma mudança nas condições médias da atmosfera, por exemplo. E será que dá para a gente explicar para uma criança entender o que é o aquecimento global? E quais as consequências que esse maior aquecimento da atmosfera da Terra terá no nosso futuro? O aquecimento global é quando a Terra esquenta, que altera o clima esquentando mais. O clima ficando mais quente. Altas temperaturas no mundo todo. E aí a gente pode se perguntar, né? Como que essas mudanças climáticas acontecem? Por que elas acontecem? A gente se pergunta também quais são os impactos, né? Quais são as influências, o que essas mudanças climáticas impactam na minha vida, na sua vida, na vida do planeta Terra, na vida de um lobo, de uma baleia. Porque a gente tem que pensar que tudo é o planeta Terra que está sofrendo com isso. Não sou eu, não é você, não é seu pai, não é sua mãe, somos todos nós. São os animais, são as plantas, é todo o planeta vivendo isso. Então, eu vou começar falando um pouco sobre alguns exemplos que talvez você já tenha ouvido falar. Aumento do nível do mar. Aumento do nível do mar é um grande elemento, né, que está
sendo estudado, já foi bastante estudado e continua sendo. E é um índice, um indicador, um sinal das mudanças climáticas. Então, o que acontece com o nível do mar? No contexto que a gente vive hoje, no mundo que a gente vive hoje de mudanças climáticas, esse nível do mar está aumentando, né? Então ele vem lá de trás, lá de 1900 e pouquinho, ele já vem aumentando cada vez mais. As geleiras que ficam lá no Polo Norte, lá no Polo Sul, essas geleiras, cada vez mais elas ficam menores, né? A quantidade delas, o volume delas vai diminuindo porque elas estão descongelando. Daqui a pouco, Papai Noel vai perder sua casa. Fala em aquecimento global, isso na geleira derretendo. Eu dei somente 2 exemplos aqui de impactos globais que as mudanças climáticas estão realmente afetando, mas a gente ainda vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Mas aí, antes de entrar um pouco mais a fundo em mudanças climáticas, até mesmo aquecimento global, é muito importante a gente falar e conversar sobre o efeito estufa. Eu gosto muito de fazer uma comparação, que acho que fica muito claro, com realmente uma estufa. Aquela casinha que muitos agricultores têm nas suas fazendas, né? É uma casinha de vidro, todo envidraçado, e aí coloca suas plantinhas, coloca suas plantas, seus vegetais lá dentro dessa casa. Então, para que serve a estufa? E aí, já comparando com o fenômeno efeito estufa na Terra. Tem a luz solar, a luz do sol, porque é uma superfície de vidro. Então, essa luz ela consegue entrar dentro da casa, ela penetra na casa, e aí esquenta toda a casa, esquenta as plantas, esquenta os vegetais, esquenta tudo que está dentro dessa casa, dessa estufa. E aí, depois de um tempo que tudo lá dentro se aqueceu, ganhou calor, ganhou energia, tudo lá dentro também começa a emitir. O que é emitir? A jogar de volta essa energia, parte dessa energia, parte desse calor que tudo aquilo, que aquelas plantinhas, por exemplo, receberam da luz do sol. E aí que está o pulo do gato, e aí que é a coisa mais interessante. Por quê? O vidro, ele deixa passar a luz solar. Porém, o mesmo vidro, ele deixa passar muito pouco essa energia da planta, que a planta emite depois, que ela joga depois de ser aquecida, que toda aquela casa está emitindo, está jogando, de volta para a atmosfera. O vidro ele impede, ele é como se fosse um tampão, Parte dessa energia realmente consegue passar, mas grande parte não consegue, então ele aprisiona, ele captura, ele embarrera, ele não deixa passar, ele fala, não vou deixar. E aí o que acontece com aquela casa? Ela esquenta como um todo. E essa é a analogia que se faz com o planeta Terra. E quem que é o vidro no planeta Terra? São os gases do efeito estufa. E quem que é a estufa? É o planeta Terra. E aí agora entrando no planeta Terra, como é que seria, Então a gente tem o Sol, tem a luz solar, chega na superfície da Terra, na areia, na lama, no mar, no asfalto. Tudo é aquecido durante o dia. Depois de um tempo, tudo isso começa a emanar, começa a emitir, começa a jogar para a atmosfera parte desse calor, parte dessa energia de volta. E aí os gases do efeito estufa não deixam. Ele fala, opa, não é muito bem assim não. Eu não vou deixar isso muito passar. Parte vai embora, mas grande parte fica. E aí o que acontece? E aí que vem a grande questão, a cereja do bolo do efeito estufa. Quando toda essa superfície da Terra, ou seja, quando aquela casa envidraçada, nossa estufa, ela joga para fora a energia que ela tinha capturado do Sol, essa energia ela não vai embora totalmente, ela não vai para o espaço, ela não vai lá para o universo. Parte dela vai, um pouco vai, mas grande parte fica presa na Terra. A Terra ela captura isso, ela não deixa passar. Então, nós aqui, pessoas, seres humanos, animais, tudo a gente joga para fora essa energia, parte dessa energia. E aí o que acontece? A Terra fala assim, opa, calma aí, eu não vou deixar passar isso aqui tudo não. Um pouco eu deixo porque eu não aguento. Não consegue pegar tudo, mas parte ela pega. E quem é que pega dentro da Terra? São os famosos gases do efeito estufa.
Não sei se vocês devem ter ouvido falar no CO2, vapor d'água, principal gás do efeito estufa, e entre outros, né, os nossos gases que estão aí, alguns gases, né, carbono e tudo mais, que eles têm essa capacidade, eles conseguem fazer isso, eles estão lá na atmosfera, né, eles estão lá flutuando, ali um pouco de bobeira, e aí vem uma energia, eles vão e pum, pegam essa energia para eles. E aí o que acontece? Quando todos esses gases, essas moléculas, essas substâncias que estão na atmosfera, ali voando, né, elas absorvem, capturam essa energia e elas também jogam para fora essa energia. Só que elas não jogam lá para o universo, elas jogam retornando para nós. Então, como é que funciona? O Sol aquece a Terra, a superfície inteira ela aquece por causa da radiação do Sol, né, da luz do Sol. A superfície ela joga para fora parte dessa energia, porque ela não aguenta, né? Então ela joga para fora. Esses gases, essa galera toda ali em cima, né? O vapor d'água, o carbono, né? O CO2, eles pegam grande parte dessa energia que a superfície mandou de volta para o universo, né? E jogam para a gente de novo. E aí acabou. Então, o que é o efeito estufa? É tudo isso. O efeito estufa, se ele não existisse, seria a gente tirar esses gases, tirar essas moléculas que estão lá na atmosfera, estão ali em suspensão, estão ali de bobeira na atmosfera, e toda aquela energia que a superfície da Terra recebeu do Sol, ela ia embora para o universo, ela ia embora, ia sair da Terra completamente. O que ia acontecer? A Terra ia esfriar muito. Então a Terra ia aquecer bastante durante o dia, né? Tem bastante luz do Sol, ela vai aquecer, e durante a noite já era toda essa energia, todo esse calor ia embora. Então a gente não ia conseguir viver no planeta Terra nessas condições. Ia ser muito frio mesmo. É por causa da presença desses gases do efeito estufa, né, já diz o nome, que a gente tem vida na Terra. Então, o efeito estufa, e essa é uma mensagem muito importante, ele é um efeito natural e fundamental, muito importante mesmo para a vida na Terra. Sem ele, não estaríamos aqui. E falando agora, né, depois da explicação do efeito estufa, agora que a gente entende bem isso, a gente consegue falar melhor sobre o que é realmente o aquecimento global, né? O aquecimento global, ele é o aquecimento de longo prazo, então a gente precisa ter bastante tempo onde o clima da Terra, a Terra, ela vai se aquecendo ao longo do tempo. E normalmente a gente tem esse conceito, né, essa definição do que é o aquecimento global, principalmente depois. E aí a gente relembra lá as aulas de história, para quem ainda não estudou, já estou dando até um spoiler aqui, lá do período pré-industrial, da Revolução Industrial, lá perto de 1850, né, que foi principalmente quando os seres humanos começaram a emitir, a jogar para a atmosfera muitos gases do efeito estufa. Então, o principal causador do aquecimento global é um efeito estufa mais forte. Como eu falei, o efeito estufa ele é fundamental, ele é muito importante para a vida na Terra. Sem ele, não estaríamos aqui, não teria a vida que a gente conhece hoje. O problema todo é o seguinte, é esse efeito estufa ficar cada vez mais forte. Aí que está o problema. Quando nós, seres humanos, começamos a jogar na atmosfera muitos gases do efeito estufa, vai ter mais gases para poder o quê? Para poder capturar aquela energia. Então a gente está adicionando, a gente está jogando mais na atmosfera esses gases que acabam aumentando a quantidade de calor que a Terra consegue capturar. E isso não é bom, porque isso acaba fazendo o quê? E aí vem a relação com as mudanças climáticas. Todo esse aquecimento, né, esse fortalecimento,
a intensificação, o efeito estufa mais forte, mais poderoso, faz com que a Terra toda fique mais quente. E a Terra ficando toda mais quente, muda tudo. Muda o clima. Muda as regiões onde chovem bastante. Muda o clima da sua cidade. Muda como as correntes no mar, elas se movem, sabe? Acaba mudando todo o regime climático da Terra. Então, papais e crianças, daqui para frente, quando vocês ouvirem em que é preciso evitar ao máximo a queima de combustíveis, evitar a queimada nos biomas, parar de desmatar as florestas, precisamos economizar água, parar de produzir tanto plástico e jogar esse lixo no mar. Precisamos incentivar o uso de energia eólica. Tudo isso é para evitar a atmosfera do nosso planeta fique quente demais e que não permita mais a nossa vida em algumas décadas. Só que isso já começou a acontecer. Em alguns locais, a vida já não está sendo mais como era antigamente. Tudo isso é para as crianças de hoje, que terão 20, 30 anos nas próximas décadas, que nós temos que barrar o aquecimento da Terra. O Clima Entre Nós fica por aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha sido prazeroso e informativo para você. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail podcast@climatempo.com.br. As suas sugestões e críticas são sempre muito bem-vindas. Obrigada pela sua escuta. Até a próxima.